oração. Estou ansioso para entrar no capítulo 20 de Gênesis, que fala de mais um tratamento na vida de Abraão. A vida, ela é um ensinamento permanente. Pode ter certeza disso, amado. A vida é um aprendizado permanente. E tão bom quando a gente aproveita o momento para nós aprendermos a palavra do Senhor nosso Deus. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isto a cidade foi chamada Zoar. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Versículo 24: então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquela cidade e toda a planície, com todos os habitantes da cidade e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Tome assento, irmãos. Nós estamos aprendendo verdades poderosas da palavra do Senhor. Há momentos que a vida nos ensina a fugir. Há momentos que, se ficarmos, nós vamos ser metralhados. Se ficarmos, nós vamos ser destruídos. E é necessário que a gente aprenda no capítulo 19 do Gênesis, versículo 22 em diante, da importância de caminhar no Senhor, de saber qual é a direção da vida. Olha para o teu irmão e pergunta: você sabe qual é a direção da vida? Pergunte para ele: você sabe? Diga: eu sei, por isso eu estou aqui, aleluia. Por isso eu vim buscar minha bênção, por isso eu vim animar e renovar a minha fé no Senhor. Glória a Deus, aleluias. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto não chegar por lá. Por isso a cidade foi chamada de Zoar. Amados, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na desgraça dos outros. Pelo contrário, a Bíblia diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Senhor. Qualquer forma de patologia, qualquer forma de dor ou de sofrimento, pode ter certeza que não vem de Deus, porque Deus é Pai. E Jesus ensinou um princípio tremendo. Ele disse assim: vocês que são maus, vocês sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, muito mais o vosso Pai que está no céu. Por isso, queridos, Deus que é a nossa segurança, Deus que é a nossa proteção. Mas infelizmente, quando nós não temos norte, quando nós não temos como nos dirigir ou dirigir a nossa vida, nós sofremos. Mas que bom quando a gente pode falar como o salmista no Salmo 91, no Salmo 46, no Salmo 23. Então, tantas mensagens lindas para nós. O salmista diz: Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso socorro bem presente. Salmo 40 é fantástico, amado, quando a gente tem esta segurança do Senhor. Deus estava dizendo: olha, corre, vai depressa, porque nada vai acontecer enquanto você não sair daqui. O julgamento divino tem princípios imutáveis, amados, e eu acho lindo. Deus jamais condenará. E nós vamos aprender no capítulo 20 depois, que um rei que quis ficar com Sara, e Deus mostrou para ele que a Sara era a mulher de Abraão. Ele mesmo falou da justiça de Deus. Deus, tu vai condenar o justo com o ímpio? De jeito nenhum. Então, amados, eu acho bonito o princípio da justiça de Deus. A justiça de Deus, ela vem com dois ingredientes fantásticos, porque se não viesse com esses dois ingredientes, nós não estávamos nem aqui hoje. Chama-se amor e misericórdia. Deus vai no seu limite em nos amar, e a prova disso está na cruz do Calvário. A prova disso é quando nós entendemos o amor de Deus. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu, sendo nós ainda pecadores. Por isso, amado, Ló precisava chegar em Zoar. Diga comigo: Ló precisava chegar em Zoar. Por quê, pastor? Porque era exatamente o lugar aonde não estaria o juízo de Deus.
onde não estaria. Vocês já imaginaram a situação desses hóspedes num hotel 7 estrelas na Índia? Eles nunca imaginaram que o passar pela dor, pelo sofrimento, e alguns perderam suas próprias vidas naquele hotel que aparentemente tinha toda uma forma de segurança, até porque na sua história não tinha nunca tido um atentado tão violento como foi esse que aconteceu essa semana na Índia. Queridos, não existe lugar melhor. Eu falei semana passada, o melhor lugar do ser humano é no centro da vontade de Deus. Você pode estar até dentro de um peixe, de um grande peixe como Jonas, mas se você estiver no centro da vontade de Deus, o peixe pode até te engolir, mas ele não vai te digerir. Sabe por quê? Porque a mão de Deus está te guardando. Ele vai fazer que aquele grande peixe tenha um grande enjoo e te vomite. Levanta a tua mão e começa a receber a bênção do Senhor, a proteção do Senhor. Eu profetizo sobre a nossa vida que toda forma de maldição está manietada e presa e não alcance a nossa vida e a nossa família. Quantos podem dizer amém? É interessante o versículo 23, que diz que quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Sabe, amados, muitos não têm o melhor de Deus nesta terra. Muitos vivem uma vida tão pequena, tão limitada, tão finita, que não passa do seu umbigo. Sabe por quê, queridos? Porque na hora que é para correr, eles não correm. Na hora que é para eles irem na cidade refúgio, eu vou falar daqui a pouco, a diferença entre Ló e a sua mulher, que nem nome ela tinha. Já viu pessoas que nem nome tem? Pessoas que são chamadas por apelidos, pessoas que a sociedade rotulou, marcou e fez com que essas pessoas não tivessem nem identidade própria, amado. Mas a Bíblia diz em João 1,12: veio para o que era seu, os seus não receberam, mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Não existe nesta terra uma titularidade, uma identidade maior do que esta: somos filhos de Deus. O texto diz que Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Amado, esse texto me ensina tantas verdades profundas. Uma das verdades que eu tiro desse versículo 23 também é que a vida sempre traz um novo amanhecer. Parece que o inverno é intenso, parece que o inverno é interminável, parece que o frio congela, parece que o frio paralisa, mas de repente o verão de Deus começa a chegar, a primavera de Deus começa a chegar na nossa vida. E eu acho lindo porque diz: o sol já havia nascido sobre a terra. Mesmo nas maiores tragédias, as desilusões da vida, sempre Deus tem um novo dia para você. Não desista, amado. A Bíblia diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Eu profetizo sobre a tua vida uma nova manhã de Deus, com o sol da graça, com o sol da justiça de Deus. Aleluia. Sol fala de quê, pastor? Sol fala de fonte de energia. Sol fala de justiça. Ai de nós se nós não tivéssemos este sol maravilhoso que nos dá muitas vitaminas para o nosso corpo, inclusive a vitamina B12. Mas preste atenção que mais do que o sol que ilumina a nossa face, existe, a Bíblia diz, Jesus é o sol da justiça. Quem tem Jesus, amado, não anda em trevas. O amanhecer é permanente. Ele disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Agora, enquanto para muitos, amados, a vida brilha, outros estão sob o juízo da vida. Que acidente terrível de carro aqui na Doutor Freitas, você viram? Quantas pessoas, amado, enquanto o sol está brilhando,
Por quê? Porque eles têm a fonte permanente da graça de Deus. Enquanto está brilhando para muitos, muitos estão vivendo uma vida de dor, de sofrimento, de incerteza. E eu pergunto, qual é o seu caso? Sodoma e Gomorra ainda estava acordando. Eu dizia semana passada que muitos ainda estavam na cama dormindo, outros no café da manhã, como uma qualquer manhã, amado. Mas o mal se abateu sobre todos. Eles nunca tinham ouvido um zumbido, uma zoada tão forte, tão grande, que daqui a pouco eu vou falar. Um calor tão intenso que não tinha ar-condicionado que segurasse o calor que vinha de fora. Ah, queridos, sem querer meter medo a ninguém, amado. Igreja é lugar de cura, mas não queira estar no juízo de Deus. Não queira estar no juízo de Deus. Hebreus diz: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Jesus disse: é melhor que você caia sobre a pedra, porque você se fere. Mas se a pedra cair sobre você, você vai virar, sabe o que? Pó. E quantas pessoas têm virado pó? Sabe por quê? Porque brincam com o juízo de Deus. Mas eu louvo ao Senhor, porque eu posso dizer para você esta hora: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus nosso Senhor. Pode dar uma linda salva de palmas ao Senhor. Aleluias. Vamos para o versículo 24. Então o Senhor, agora preste atenção nesse versículo, porque é muito forte, amado. Às vezes as pessoas dizem: não, é o vizinho, não, é o marido, é a mulher, é o fulano, é o cicrano, é o beltrano. Não, amado. Eu acho interessante o versículo 24. Por quê? Porque não foram os anjos vieram, trouxeram a mensagem, tiraram, arrancaram na marra Ló de lá, mas na hora do juízo, aí é que está, querido. Esse é o grande segredo. Na hora H, querido, não vai ter mais para ninguém. Olha o que diz o texto: então o Senhor, olha como o autor diz, o autor bíblico diz: o próprio Senhor fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Amados, algo sobrenatural aconteceu. Alguém pergunta: mas pastor, por que isto? Porque se Deus não destruísse Sodoma e Gomorra, talvez eu e você não estivéssemos aqui. O mal, ele tem que ser cortado pela raiz. Quando a pessoa descobre, está aí agora mais uma grande e linda campanha falando sobre o câncer de seio, o câncer de próstata, o câncer de boca. E os médicos estão mostrando que o melhor princípio é o princípio da terapia preventiva, onde você descobre ou faz o teste, se tem, no início sempre tem cura. Mas na hora que o câncer gera uma metástase, onde todo o seu corpo é atingido, não tem jeito. Mas se o médico descobre antes, o que é que ele faz? Ele amputa, ele tira aquele mal, ele tira aquele tumor maligno, para que o seu corpo fique livre dele. Queridos, dói meu coração dizer para você: Deus só encontrou Ló por causa da vida de Abraão, do seu sangue que estava no seu sobrinho, porque senão até Ló tinha entrado naquela metástase, eu posso dizer assim, do juízo de Deus. Algo totalmente sobrenatural. Eu disse semana passada, eu me arrepiei todo quando o guia disse para nós: olha, aqui foi o lugar onde Sodoma e Gomorra não tem nada, querido, não tem uma plantinha, não existe nada que produza vida ali em Sodoma e Gomorra. E eu pergunto para você, pense comigo, que fim? Eu sempre digo que o importante não é como começamos, amados, mas como nós terminamos. A Bíblia diz que nós escolhemos o que nós plantamos. E Deus manda que eu pergunte para você: o que é que você está plantando, amado? Se você plantar amor, você vai colher amor. Se você plantar paz, você vai colher paz. Se você plantar graça, você vai colher graça. Sodoma e Gomorra colheram o que plantaram. Sodoma e Gomorra estavam sob o juízo de Deus.
E se você ler todos os profetas, os evangelistas, os escritores do Novo Testamento, todas as vezes que eles falam de Sodoma e Gomorra, é no sentido patológico, doentio, que não é como ícone ou como exemplo para a nossa vida. E eu não sei, mas entre o versículo 26, o 25 e o 27, claro que tem o 26. E o 26, ele traz muitas lições para nós. A mulher de Ló, diz o texto, mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Amados, veja a importância da nossa visão. Você é o que você vê. Não é o que você acha que deve ver, mas o que você vê. E esse texto me ensina algumas verdades tremendas. Até porque a mulher de Ló presenciou todos os acontecimentos que geraram na noite em que os anjos chegaram na sua casa. Aquela mulher, ela poderia ter tido uma outra atitude, mas o texto é muito forte. O texto diz que aquela mulher olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. É tão forte isso aqui que se tornou jargão. As pessoas falam muito e sempre dizem: se você olhar para trás, você pode se transformar numa estátua de sal. Eu tentei procurar no Oriente Médio e não encontrei esta estátua de sal da mulher de Ló. Mas eu creio piamente que o que levou aquela mulher a se transformar numa estátua de sal, Deus queria nos ensinar algumas verdades. A primeira verdade que Deus quer nos mostrar: cuidado com os nossos olhos. Jesus disse: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será mau. Por quê, pastor? Porque os olhos são as janelas da minha alma. Os olhos, ele tem um poder muito grande, querido. E a segunda verdade que eu vejo, que aquela mulher, quando olha para trás, fala de quê? De passado, de dor, de sofrimento. E quantas pessoas, amado, infelizmente, não conseguem se libertar do seu passado. Quantas pessoas fazem do seu passado um eterno presente. Eu tenho dito aqui: cuidado com o seu passado. O seu passado que gera em você crescimento, amadurecimento, vigor, alegria, desfrute. Mas Deus estava dizendo: aquela cidade não vai mais permanecer na história. Você vai ver que o texto diz que até a vegetação desapareceu. Ei, não deixe que o passado que Deus não quer na sua vida volte à tona. Deus disse: eu vou anular essa cidade da vida de vocês. Quantas pessoas estão pagando um preço caríssimo? Quantas pessoas estão sofrendo? Por quê, pastor? Porque querem ficar com o passado que não pertence mais a eles. Deus tinha uma nova vida para Ló e sua esposa. E mais, por causa disso, vou falar daqui a pouco, houve o incesto. Um abismo chama outro abismo. Hoje é um cigarrinho, amanhã é um cigarrão, e depois é isso, aquilo, e a pessoa quer se libertar das drogas e não consegue. Hoje é um pecado pequeno, outro maior, e a pessoa não consegue se libertar. Se esta mulher tivesse ouvido o alerta de Deus, o alarme de Deus, querido, Deus te trouxe aqui para te alertar. Deus está me trazendo até você na sua casa hoje para dizer a você: te alerta, querido, desperta, procura fazer a vontade de Deus. O mundo passa e as suas concupiscências, só aqueles que fazem a vontade de Deus, esse permanece para sempre. E a mulher de Ló não queria fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque ela sabia que Sodoma e Gomorra já tinha sido carimbado por Deus, condenada, vai ser destruída, sem validade, não valia mais nada para Deus. Deus deu todas as chances. Quem sabe você que me ouve, Deus já tem te dado muitas e muitas chances, e hoje quem sabe tu está nessa cadeira de roda, quem sabe você está sofrendo, e está se perguntando por quê? Porque Deus já te deu tanta chance, e você tem virado as costas para Deus. Preste atenção nesse princípio poderoso que eu vou ensinar para você.
Eu não vou nem dizer para cá porque os obreiros estão para cá, mas vamos dizer que Sodoma e Gomorra fosse aqui. Deus disse: eu vou destruir, está condenada. Cuidado, querido, cuidado. Deus disse: vocês vão para Zoar, para a montanha, pode correr. O que foi que aconteceu? Aquela mulher, qual era a vontade de Deus? Para cá. Qual não era a vontade de Deus? Para trás. O que foi que aconteceu? Na hora que ela sai, que ela olha para trás, o que acontece? Ela estava dando costa para Deus. Ela está dizendo: Deus, eu não te quero. Deus, eu prefiro Sodoma e Gomorra. Querido, problema é seu. Se você quiser continuar com essa vida desgraçada, miserável, oprimida, sofrida, é problema seu. Mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele disse: vinde a mim, os que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu não quero viver a vida daquela mulher e morrer como uma estátua de sal. Gênesis 25:7 diz o quê? Abrão viveu 175 anos com que vê qualidade de vida. Levanta a tua mão, deixa Deus te abençoar. Não olha para trás, teu passado não interessa. O que tu foste, não interessa o que tu fizeste. Agora tu é de Deus. Tu tem uma mente nova, tu tem um coração novo, tu tem um espírito novo, e Deus renova o teu corpo esta noite. Recebe! Oh, eu recebo. Glória ao nome do Senhor. Que bom quando a gente fala das pessoas no sentido bom. Deixou marca na história. Todo mundo gosta de falar. Ainda está vivo de Mandela, um grande líder político de Washington, presidente americano. Mas quando se fala desta mulher, se fala de quê? De alguém que foi amaldiçoado de outra forma. Mas aí é uma coisa que eu acho interessante. Sabe, querido, esta mulher era para virar churrasco. Esta mulher era para entrar na ira de Deus. Mas ela deu os primeiros passos, e eu aprendo uma coisa muito grande. Ela virou uma estátua de sal para não virar cinza de churrasco do que aconteceu em Sodoma e Gomorra. Sabe por quê, amado? Porque ela já tinha dado alguns passos. E eu aprendo uma grande lição. Quantas pessoas vêm para a igreja? Quantas pessoas começam a ler a Bíblia? Quantas pessoas querem Deus? Mas na hora que vem os problemas, as lutas, as dificuldades, que precisam abandonar algumas coisas, elas não querem. Elas querem continuar do mesmo jeito. Ei, do mesmo jeito você vai virar uma estátua de sal. Porque quem está em Cristo é uma nova criação de Deus. As coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Oh, queridos, agora olhe a diferença. Enquanto aquela mulher se transformava em uma estátua de sal, enquanto aquela mulher não serviria mais para nada, ia ser só salubre, o versículo 27 me diz: Abrão se levantou. Olha aí, há um hino antigo maravilhoso que diz: que segurança sou de Jesus. Amado, não há mais segurança do que está em Deus, com Deus, para Deus. Não há maior segurança, porque nem a morte tem poder mais sobre a sua vida. A morte pode destruir esse corpo, essa casca, mas o verdadeiro Sebastião não, que é espírito e que é alma, jamais. Por quê? Porque agora eu tenho a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo diz que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o passado, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a baixeza, nada me pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Abrão estava de camarote, querido. Abrão estava de camarote. Abrão se levantou, muitos não puderam se levantar. Em Sodoma e Gomorra, quando eles quiseram se levantar, o fogo, o fedor do enxofre, o betume, muitos morreram sufocados pela fumaça. E o Abraão da promessa, diz o texto: Abraão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor. Olha aí, olha a diferença. Olha a diferença. Tem pessoas que só se lembram de Deus em reunião do 7º dia, 30 dias, Natal ou casamento de parente.
Abraão tinha um encontro com Deus permanente. Quem é do Senhor, amado, vive uma fé proativa, uma fé que gera milagre, uma fé onde pega a sua crença e põe em ação e gera um milagre. Abraão se acordou, se levantou, e o versículo 28 é fantástico, querido. Olha a diferença dos dois olhares. O olhar que gera condenação, juízo, maldição, e olhe o olhar que gera compaixão, que gera misericórdia. Meu Deus, tudo por quê? Porque o espírito de Abraão pertencia ao Senhor. Versículo 28 diz: e olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a planície, e viu uma densa fumaça subindo da terra, como fumaça de uma fornalha. Por que Abraão não se virou uma estátua de sal, querido? Diga comigo, porque Abraão estava na zona de proteção do Senhor. Diga comigo, Abraão estava na segurança do Senhor. Levanta a tua mão, porque se alguém fez algum mal para ti, se alguém desejou alguma maldição para ti, está desfeita em nome do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu desfaço nesta noite, na autoridade de Jesus Cristo, nenhuma maldição, nenhum tipo de obra do mal tenha poder sobre a tua vida. Que volte para quem fez e haja na vida dele. E toda a igreja diz amém. Meu Deus, oh aleluias, oh Deus. Mas o que eu acho bonito nesse texto, apesar de toda a desgraça, está no versículo 29, amado. As misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Quando Deus arrasou as cidades da planície, preste atenção, que foi Deus que arrasou as cidades das planícies. Esse texto aqui é tremendo, dá para pregar a noite inteira, amado, para falar desse Deus. Por quê, pastor? Onde foi que Deus fez o seu juízo? Arrastou planície. Sabe por que planície, querido? Porque é lugar baixo. Você sabe como é o nome do nosso programa? Acima do geral. Sabe por quê? Porque são pessoas que sabem pensar alto, elegantes, fé, poder, graça. Abraão era um homem que tinha Deus, e quem tem Deus não se conforma com a planície. Planície fala de quê? De vale. Vale fala de quê? De lama. E quantas pessoas querem viver que nem caranguejo na lama? Não, a Bíblia diz: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ó Deus do céu. Cuidado com as planícies, amado. Os que são planície, pastor, é tudo aquilo que é baixo, tudo aquilo que é vulgar, tudo aquilo que se enxerga. E quantas pessoas, amado, querem viver na planície da vida? As pessoas não querem crescer, as pessoas não querem se formar, as pessoas não querem ter um conhecimento maior da vida, são rasos, não crescem, não pagam preço para subir nas planícies. E não é fácil subir, não. Eu já disse aqui, 2.650 metros para subir no Monte Sinai não foi fácil, não. Quantas vezes eu tive que parar, porque o ar faltava, o pulmão queria sair. Mas que bom, querido, que eu pude chegar lá. E sabe o que é que acontece? Quando você chega no pico lá do Monte Sinai, o sol está nascendo, você vê uma cadeia de montanhas, lá embaixo o vale. E você sabe, quem mora na planície, eu poderia falar tantas coisas nesse texto. Esse texto é muito profundo, querido. Quem mora nas planícies são aves de rapina, pessoas que não têm caráter de ética, pessoas que não pensam a longo prazo,
pessoas que olham apenas na sua província e no seu quintal. Mas o nosso Deus amado, Ele nos diz que Ele quer largar as nossas visões. O nosso limite não é a terra, o céu é o nosso limite. Deus colocou dentro de nós algo tremendo. João 17,3, Jesus disse: a vida eterna é esta, que te conheço a ti só, por único Deus vivo e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Tantas verdades para nós, amados. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão. Olha só, e essa palavra é uma palavra profética. Você ainda não morreu, presta atenção, você que está me vendo aqui. Você ainda não morreu porque a tua mãe ora por ti. Uma bala ainda não te atingiu porque alguém está intercedendo por ti. Tu não foste já para o paletó de madeira porque alguém está intercedendo por ti. Ló não virou churrasco porque ele tinha um tio que orava por ele. A Bíblia diz que a oração do justo tem efeitos poderosíssimos. Não subjugue um crente de oração. Não subjugue um crente que tem uma vida e uma fé como a fé de Abraão. Oh meu Senhor, que Deus tenha misericórdia da tua alma. Lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe. Eu quero fazer uma oração, sentado mesmo, para que Deus te guarde de alguma catástrofe minha, meu irmão, meu amigo que me assiste. Porque se Deus guardou Ló daquela catástrofe que destruiu as cidades onde Ló vivia, eu oro para que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus tenha misericórdia de ti e que te arranque deste lugar de perigo e te coloque na pedra de esquina, que é Jesus Cristo, seu Filho amado. Só em Jesus nós estamos seguros. Escute o que eu vou te dizer: só em Jesus Cristo nós estamos seguros. Fora dele é perigo permanente. Quer que eu prove na Bíblia? Pedro disse: para onde iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Para onde iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Por isso que para nós é só Jesus. Por que só Jesus? Porque só Ele salva, só Ele cura, só Ele batiza com o Espírito Santo, e só Ele tem a palavra de vida eterna. Vamos ver se a gente termina o capítulo 19, hein, amados? Vamos lá para o versículo 30. Ló partiu de Zoar com as duas filhas e passou a viver nas montanhas, porque tinha medo de permanecer em Zoar. E ele e suas duas filhas ficaram morando numa caverna. Eu vou terminar com esse versículo aqui, porque é muito profundo esse versículo também. Você prestou atenção como nós, seres humanos, temos tantas ambiguidades? Como nós, seres humanos, somos tão ambivalentes, querido. Às vezes nós queremos uma coisa e depois já queremos outra. Deus não tinha dito para o bendito do Ló ir para a montanha? Tinha ou não tinha? Tinha. Quando o anjo disse: vai para a montanha, aí ele pediu: não, Senhor, deixa a gente ir para Zoar. Agora preste atenção, olha o perigo das nossas escolhas. Muitas coisas acontecem na nossa vida de mal, de ruim, de péssimo. Sabe por quê? Por causa das nossas escolhas. Deus tem a sua vontade plena. Qual era a vontade plena de Deus? Ele falou pela boca dos anjos: vai para a montanha. Ló disse: eu posso ir para Zoar, uma cidade pequena, uma cidade que não dá para ver nada. E o anjo, pela vontade permissiva de Deus, disse: vai. Agora preste atenção o que diz o versículo 30. Ló partiu de Zoar com suas duas filhas e passou a viver nas montanhas. Por que ele passou a viver na montanha? Porque tinha medo de permanecer em Zoar. Por que ele tinha medo de permanecer em Zoar? Porque ele sabia que Zoar não era lugar de segurança.
Quantos estão na igreja, mas não conhecem o Deus da igreja? Quantos estão na igreja, mas não conhecem o Senhor da igreja? Quantos estão na igreja, mas não estão enxertados na videira verdadeira que é Cristo Jesus nosso Senhor? Vêm à igreja, assistem os cultos, participam, celebram, mas não querem fazer a vontade de Deus. E diz o texto que ele tinha medo. Por quê? Eu pergunto para você, se você tivesse visto a catástrofe que aconteceu lá como ele viu, como é que estava o seu coração? Nós estamos vendo aí o que aconteceu em Santa Catarina. Muita gente está assustada, e muita gente não sabe que o problema de Santa Catarina, alguém já disse que Deus perdoa, e perdoa muitas vezes, mas a natureza não perdoa. São consequências de decisões mal tomadas, e querem fazer coisas que depois a própria natureza vai vomitar. Eu vinha de casa agora ouvindo a Voz do Brasil, e dizia na Voz do Brasil que o rio Itajaí, na sua fonte os navios não podem entrar, na sua foz não podem entrar, porque está cheio de lixo, e vão precisar fazer uma dragagem, limpar a foz para que os navios entrem. Agora eu pergunto para vocês sabem quem foi que jogou esse lixo lá? Querido, pior do que o rio Itajaí é o que está dentro de nós. São os lixos existenciais da vida que nós vamos acumulando, e muitas vezes as nossas lixeiras da vida dentro de nós não descobrimos. E às vezes a pessoa se envolve num acidente de trânsito e mata outra. E a pessoa pergunta, mas por quê? Era um advogado, era um pastor, era não sei o quê. Queridos, existem janelas no nosso psiquismo que foram gerados nos lixões existenciais desse mundo, e que nós não conseguimos tirar de nós. Ló estava vivendo a síndrome do medo, da insegurança. Por quê? Porque ele pensava agora, Deus vai mandar de novo fogo sobre Zoar. Eu não posso ficar aqui em Zoar. Mas amados, cuidado com as nossas escolhas. Olha o que aconteceu. É triste esse fato aqui, mas há lições para nós aprender. E a Bíblia, tudo que está nela é lição tremenda. Um dia, vírgula. Eu só vou ficar com esse um dia porque o tempo já terminou. Mas cuidado com esse dia. Um dia, e a Bíblia diz que esse dia chama-se o dia mau. E esse dia mau, nós precisamos estar preparados para ele. Com toda a catástrofe que aconteceu na vida desse homem, da sua família, ficar viúvo pela mulher. Você já imaginou? Lá chegar lá na praça de Zoar e dizer, olha, ela viu um viúvo da mulher que virou estátua de sal. Não é fácil, amado. O mundo nos rotula, o mundo nos critica. Querido, quem nos ama é Deus. Quem vai estar conosco sempre é o Senhor. Todas as formas de vida desta terra, um dia ou transcenderão ou deixarão de existir. Cuidado com esse dia, querido. Esse dia foi um dia terrível. Esse dia foi um dia catastrófico. Por quê? Porque a mulher de Ló não soube ser aquela mulher que a Bíblia diz, mulher sábia, edifica o seu lar. Mulher prudente, ela abriu, não foi uma janelinha, foi um gate, para que o pecado de incesto entrasse na vida desta família e a destruísse para sempre. O versículo 30 em diante, eu deixo com você, leia, porque a partir da semana a gente vai compartilhar algumas coisas graves que acontecem no nosso dia a dia, e muitas vezes nós queremos colocar para debaixo do tapete. Cuidado, amado, para que esse dia mau não venha te surpreender e você possa sofrer como Ló sofreu, como sua família sofreu por decisões erradas. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida, e que nós possamos entender que um mal, ele gera outro mal, que uma maldição gera outra maldição. Para concluir esse texto, a Bíblia fala que uma das filhas de Ló teve filhos dele, que gerou uma geração chamada de Moabe, os moabitas, que foram eternos inimigos do povo de Deus. Há muita gente que está gerando filhos das trevas, filhos do mal,
por não perceberem a malignidade que está dentro do seu coração. E esses versículos do 30 até o 38 são versículos totalmente patológicos para nós. Há muita gente gerando sofrimento e dor, que muitas vezes hoje nações inteiras querem esquecer o seu passado, como a Alemanha de Hitler, as atrocidades que aconteceu lá. Por quê? Porque comungaram. E eu trago uma palavra profética de Deus para ti, para mim e para você que me assiste. Desperta, vê que tipo de geração tu estás fazendo na tua própria vida. A tua vida deve ser moldada pelos princípios da palavra de Deus e não pelo mundo que não o conhece, um mundo que simplesmente passará pelo crivo de Deus e sofrerá as condenações. Todos hoje, os grandes profetas americanos, eles têm dito: a América pagará pela seu Hollywood, a América pagará pelas suas Las Vegas, a América pagará pelos São Franciscos da vida, e a América está pagando. A América está pagando, querido, e como nação inteira, um dia ela será julgada. Mas mais que a América, você vai prestar conta de si mesmo. A Bíblia diz: cada um de nós vamos prestar conta de si mesmo a Deus. Portanto, nesta noite, que o Senhor tenha misericórdia de nós, e que o nosso ícone existencial não seja Ló, nem sua mulher, nem suas filhas, mas que o modelo da nossa vida seja Abraão, que falhou. A próxima semana eu vou falar falha grave de Abraão de novo. Mas era o camarada que errou e se arrependeu. Errou, confessou e continuou a caminhada. Preste atenção que eu vou dizer para você. O cair é do homem, o levantar é do Senhor. A Bíblia diz que o homem pode cair 7 vezes. O justo, Deus levanta as 7 vezes, porque Deus conhece a sinceridade do seu coração. Vamos ficar de pé, vamos orar esta noite. Vamos pedir a Deus que o nosso coração seja um coração segundo o seu coração, e que nós não possamos estar envolvidos em circunstâncias que apressem a nossa ida desta terra. Sabe, dói meu coração quando eu vejo notícia: jovem de 20 anos, 22 anos, 23 anos, que sai de uma boate da vida e simplesmente pega um carro, e aquele carro que era para ser um veículo, um ambiente de lazer, de família, se torna uma arma letal, e simplesmente se matam junto, e você vê pedaço de corpo para tudo que é lado. Não é isso que Deus planejou para a nossa vida, não, amado. Parabéns a você que está aqui, parabéns você que pode me assistir, e eu digo a você: venha estar conosco às terça-feira. Não se conforme em ficar na sua casa, terça-feira com chuva ou sem chuva, e parabéns os que vieram debaixo da chuva. A bênção é tua, meu irmão. Você colocou a sua crença em ação, o milagre é teu. Levanta a tua mão e eu vou orar por você agora. Eu não vou pedir que ninguém venha aqui à frente hoje. Eu quero que você ore comigo agora e diga: Deus Todo-Poderoso, eu ouvi a tua palavra e eu creio, Senhor, que eu estou guardado, imunizado, protegido, não com placas de aço, mas com a tua mão poderosa, com o sangue de teu Filho Jesus Cristo e com a certeza da vida eterna. Obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor está comigo, e a tua palavra me protege e me alimenta, e eu estou guardado com a couraça da justiça, com o capacete da salvação, com a espada do Espírito, com o escudo da fé. Eu estou calçado com o evangelho da tua paz, hoje e sempre, amém. Agora vire para o teu irmão, dá um abraço nele e diga: parabéns, porque você é protegido pelo Senhor. Parabéns, porque você é protegido pelo Senhor. Que bênção.